Você já parou no meio do scroll e ficou assistindo um vídeo até o fim sem perceber? Ou leu um post que começou com uma história simples e de repente já tinham se passado 10 minutos? Isso não foi acidente. Foi técnica. Storytelling é a habilidade mais subestimada de qualquer pessoa que quer crescer uma audiência, vender mais ou simplesmente ser ouvida. E a boa notícia é que não é difícil. É um conjunto de técnicas que qualquer pessoa pode aprender em poucos minutos. Se você me der 11 minutos agora, eu vou te mostrar as 5 técnicas que os melhores contadores de histórias do mundo usam. E de bônus, vou te mostrar como aplicar isso nos seus negócios. Porque storytelling não é só para entreter. É a ferramenta mais poderosa que existe para vender. Mas antes das técnicas, deixa eu te mostrar o que uma boa história faz na prática. Esse aqui na tela é o Brian Chesky, o fundador do Airbnb. E o que você vai ver agora é uma história de menos de 2 minutos. Mas não foca no que ele conta, foca em como ele conta. My job, I pack everything in the back of an old Honda Civic, and I drive up a random middle of the night in October 2007. Of course, when I get there, I can't pay rent. I have around $1,000 in the bank. My rent, I vividly remember, was $1,150. It turns out the weekend I was going to be there, the first weekend, there was the International Design Conference. It was coming to San Francisco. And Joe and I went on the conference website. And they had to recommend hotels on the conference website. But every hotel next to the hotel said sold out, sold out, sold out. And we had this idea. We have all this extra space, we can barely pay rent, and these designers probably want to stay with other designers. So we said, what if we just turned our house into a bed and breakfast for the design conference? Unfortunately, I didn't have any beds, but Joe had 3 airbeds. We pulled the airbeds out of the closet, we inflated the airbeds, and we called it the Airbed and Breakfast. Airbedandbreakfast.com, and that's where the name comes from. We ended up having 3 people that we hosted, a 35-year-old woman from Boston, a 30-year-old from India, a 45-year-old father from Utah. The second night of this conference, I see a designer that I admired, and I come up to him, and I told him about Airbed and Breakfast. I told him it's gonna be the biggest thing in the world. One day, thousands of people are gonna use this. And he looks at me very seriously, and he said, Brian, and I said, yes. He said, I hope that's not the only idea that you're working on. And I was like, just felt punched in the stomach. I would be so excited about this idea, and Joe would be so excited about this idea, and we tell people, and they just thought it was the worst idea they've ever heard of. They said, there's no way that strangers are gonna stay with other strangers. And they said it was the worst idea ever. So if it worked, I guess it was the worst idea that ever worked. E aí, notou o que aconteceu ali? Ele não disse, em 2007 eu me mudei para São Francisco, não tinha dinheiro para pagar o aluguel e tive a ideia do Airbnb. Ele poderia ter resumido tudo em uma frase, mas não foi isso que ele fez. Ele nos colocou dentro do momento, naquela madrugada, no Honda Civic velho. Tu consegue ver ali o site da conferência com sold out, sold out, sold out em todos os hotéis. Consegue imaginar os colchões saindo do armário. Consegue imaginar o designer que ele admirava olhando pra ele com cara séria e dizendo que esperava que aquela não fosse a única ideia que ele estava desenvolvendo. Tu sentiu o soco no estômago junto com ele e reparou na última linha? A pior ideia que já funcionou. Isso não é talento, é técnica. E agora eu vou te mostrar as 5 técnicas que ele usou e que você pode usar também. Então vamos lá. Técnica 1, localização. A primeira técnica é simples. Diga onde você está. Olha o que o Brian fez. Ele não disse, eu me mudei para São Francisco. Ele disse, eu enfio tudo no banco de trás de um Honda Civic velho e dirijo até lá numa madrugada de outubro de 2007. A gente tá dentro do carro com ele. É isso que a localização faz. Quando você diz escritório, sala de reunião, bastidores de um evento, o cérebro de quem tá te ouvindo imediatamente constrói a cena. Ele preenche os detalhes com a própria existência. Tu não precisa descrever cada detalhe do lugar, basta nomear. O cérebro faz o resto. Pensa numa história aí que tu conta com frequência. Ela começa com onde você estava? Se não começa, já é o primeiro ajuste a se fazer. Então vamos lá, bora agora para a segunda técnica. E a técnica é: diga o que você está fazendo naquele momento. Qual a ação? O Brian não ficou explicando o contexto da mudança, da crise financeira, do mercado de hospedagem. Ele foi direto para a ação. A gente puxou os colchões do armário e encheu os colchões. Uma ação concreta, física e imediata. Esse é o erro mais comum em quem está aprendendo a contar histórias. Fica ali dando volta, dando contexto, explicando o que levou até aquele momento, em vez de simplesmente ir direto ao ponto ali. Imagina a diferença entre
Eu tava passando por uma fase difícil no trabalho e eu abro o dashboard, vejo o número e fico olhando para a tela por uns 10 segundos sem conseguir falar nada. A segunda versão te coloca na cena. A primeira te deixa do lado de fora. A ação cria momento. Ela diz para quem tá te ouvindo: não vou desperdiçar o seu tempo. Já estamos no momento que importa. Então vamos lá, vamos para a técnica 3, a técnica dos pensamentos. A terceira técnica é compartilhar o que está passando pela sua cabeça. Esse é o detalhe que transforma uma história de interessante para irresistível. O Brian faz isso quando ele fala: esses designers provavelmente querem ficar com outros designers. Um pensamento simples, direto, e a gente acompanha a lógica junto com ele. O erro clássico aqui é soar profissional demais. Imagina alguém dizendo, por exemplo: naquele momento eu percebi que aquela situação representava uma oportunidade estratégica significativa. Ninguém pensa assim. Os melhores pensamentos são crus, são um pouco neuróticos, são até um pouco bagunçados ali, como os pensamentos de verdade. A versão que funciona soa mais assim: eu olhei pro número e pensei, ou eu descubro o que tá errado nos próximos 30 minutos, ou a gente vai torrar o orçamento até o fim do dia. Quanto mais cru, mais real. Quanto mais real, mais as pessoas se identificam. Então vamos lá, vamos para a técnica 4, a técnica da emoção. E a quarta técnica é mostrar o que você está sentindo, não nomear o sentimento. Isso é a diferença que mais muda a qualidade de uma história e é o que a maioria das pessoas erra. A tendência natural é a nomear a emoção. Ah, eu tava nervoso, eu fiquei aliviado. Foi frustrante. Isso não funciona, não é visual. O Brian não disse: fiquei decepcionado quando o designer rejeitou a ideia. Ele disse: foi como levar um soco no estômago. Você sentiu junto com ele, porque ele mostrou onde a emoção aparece no corpo. Pensa na diferença entre eu fiquei aliviado quando o pitch terminou bem e quando o cliente disse fecha, eu soltei o ar que não sabia que estava segurando. Encostar na cadeira nunca foi tão bom. A segunda versão você sente. A primeira você só processa. Mostre a emoção no corpo, no rosto, no que a pessoa faz quando tá sentindo aquilo. Isso é o que transporta quem tá ouvindo pra dentro da cena. E agora vamos pra quinta e última técnica, a técnica do diálogo. A quinta técnica é usar as palavras exatas que foram ditos. Esse é o ponto mais alto do clipe do Brian. O designer que ele admirava poderia ter sido descrito assim: um cara famoso não acreditou na ideia. Mas não, ele trouxe as palavras exatas. Brian, espero que essa não seja a única ideia que você está desenvolvendo. Uma única frase você sente tudo. O diálogo é a técnica que mais aproxima uma história da realidade, porque você literalmente ouve as palavras que foram ditas. Mas tem um único detalhe importante aqui: o diálogo ele tem que ter peso. Pensa na diferença entre meu gestor disse que gostou do meu resultado e meu gestor me parou no corredor e falou: como você fez isso em 3 semanas? A segunda versão tem emoção, tem virada, tem algo que vale citar. Se o diálogo for genérico, corta. Use só o que carrega um momento real. Agora, deixa eu conectar tudo isso com marketing e vendas, porque é onde essa habilidade vira dinheiro de verdade. O Donald Miller, autor do livro Story Brand, passou anos estudando por que alguns negócios crescem rápido enquanto outros estagnam com o mesmo produto, a mesma qualidade e o mesmo preço. E a resposta que ele encontrou foi direta: as palavras erradas fazem você perder o cliente em menos de 2 segundos. O cérebro humano tá sempre fazendo 2 coisas ao mesmo tempo ali, basicamente. Primeiro, ele tá procurando informações que vão te ajudar a sobreviver. O que isso significa? Cara, vão te ajudar a fazer dinheiro, a economizar tempo, reduzir a ansiedade, ter mais status. E segundo, teu cérebro ele tá tentando economizar energia, porque processar informação cansa e o cérebro rejeita tudo que não parece relevante de forma imediata. Quando teu cliente chega no teu site, no teu anúncio, no teu pitch, ele sempre faz uma pergunta ali, consciente ou inconsciente: isso vai me ajudar de alguma forma? Se a resposta não aparecer ali nos 2 primeiros segundos, é simples, ele fecha a aba e vai pro concorrente. E aí vem o erro que a maioria das empresas comete: tentar soar sofisticado quando deveria ser simplesmente claro. Muita empresa tenta colocar aí taglines bonitas, metáforas elaboradas, textos que parecem profundos, mas que não respondem à pergunta mais básica do cliente: como isso resolve o meu problema? A lição do Miller
Uber é a mesma das 5 técnicas que você acabou de aprender, só que aplicada ao negócio. O Brian fez isso na história dele de forma intuitiva. O herói não era ele. O herói eram os designers que não tinham onde ficar. Ele era o guia, quem resolveu o problema. O Airbnb não era o protagonista da história. Ele era a solução. E é exatamente isso que você precisa fazer com a sua marca. O teu cliente é o herói. Você é o guia. E a sua história, seja no site, no pitch, no anúncio, precisa deixar claro como ele vence com a sua ajuda. Então, tu que chegou até aqui, tu acabou de aprender o que separa quem conta histórias inesquecíveis de quem só resume eventos. No final das contas, são esses 5 pilares: localização, ação, pensamento, emoção e diálogo. O Brian usou essas 5 técnicas de forma intuitiva para contar a origem do Airbnb. Também são essas 5 técnicas que eu uso no meu dia a dia no G4 para criar grandes campanhas. E agora que tu conhece a estrutura e pode usar ela de forma intencional, me conta nos comentários qual das 5 técnicas tu vai testar primeiro. E se quiser ir além, eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu mostro como construir uma oferta irresistível. Esse é o próximo passo, porque pensa que agora tu aprendeu como fazer uma história e agora tu precisa converter esse cliente. Para isso precisa de uma grande oferta. Então vai lá, assiste, se inscreve aqui no canal que eu tô sempre trazendo conteúdos não óbvios e avançados de marketing e crescimento para negócios digitais. Muito obrigado por ter assistido, te vejo na próxima.